Exclusivo, Vasco vai com tudo por Balbuena. Será o novo xerifão da zaga? TV Cartola. Galera vascaína, segurem essa emoção. O Vasco tá na caça por um zagueiro de peso. E o nome da vez é ninguém menos que Fabián Balbuena, o paraguaio que já brilhou no Corinthians e pode ser o reforço dos sonhos para a defesa cruzmaltina em 2025. Fiquem ligados até o final, porque vamos te contar tudo sobre essa negociação quente, com detalhes exclusivos. E queremos saber, você acha que ele será o xerifão que o Vasco precisa? Não esqueça de deixar aquele like maroto e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade aqui na TV Cartola. O Gigante da Colina segue firme na tentativa de contratar o zagueiro Fabián Balbuena, de 33 anos, que atualmente está sem clube. Isso mesmo, o paraguaio, que já foi um monstro na zaga do Corinthians, pode estar a caminho de São Januário para reforçar a defesa vascaína, que vem sendo uma das prioridades do clube para a próxima temporada. O cara é experiente, tem liderança e sabe como segurar a bronca na defesa. Além disso, a torcida vascaína já está sonhando com ele como um novo xerifão da zaga, principalmente depois da saída de jogadores como Léo Pelé e Maicon. Um torcedor até disse nas redes: esse aqui seria o xerifão da defesa vascaína. Precisa-se fazer um esforço. Jogador para resolver é caro mesmo. E aí, você concorda? O que pode facilitar as coisas para o Vasco. Antes, ele estava no Dynamo de Moscou, mas o contrato acabou, e o zagueiro já demonstrou vontade de voltar ao Brasil. O Vasco está correndo contra o tempo para garantir esse reforço, mas a concorrência está de olho. O Cruzeiro, por exemplo, também já foi citado como interessado no paraguaio. Será que o Cruzmaltino vai conseguir fechar essa contratação bombástica? Fala, nação vascaína! Preparem o coração, porque a janela de transferências abriu e o burburinho sobre novos reforços no Gigante da Colina tá a todo vapor. Será que o tão sonhado zagueiro vai chegar ou a diretoria tem outros planos que podem surpreender a todos? Fica aí até o final que nós vamos te mostrar as exatas palavras dele sobre isso com todos os detalhes e eu vou querer saber a sua opinião. E antes de mais nada, já deixa o like nesse vídeo e ative as notificações para não perderem nenhuma novidade aqui no TV Cartola. E é inegável que a paixão do torcedor vascaíno move montanhas e, claro, influencia as discussões sobre o futuro do clube. Há algumas semanas, o portal GE, sempre atento ao pulso da torcida, lançou uma enquete que agitou as redes sociais e os grupos de WhatsApp. A pergunta era clara e direta: qual posição é mais urgente para o Vasco buscar no mercado? E a resposta da nação foi surpreendente, mas ao mesmo tempo reveladora. Para 35% dos torcedores que participaram da enquete, a prioridade máxima para esta janela de transferências que se abriu, nesta quinta-feira, é a contratação de um zagueiro. Sim, um defensor para reforçar a retaguarda, trazer mais segurança e solidez ao sistema defensivo cruzmaltina. Essa porcentagem, a maior entre todas as opções, mostra uma preocupação latente com a defesa, talvez reflexo de momentos de instabilidade ou da busca de um xerifão que inspire ainda mais confiança. Mas a enquete não parou por aí. Logo em seguida, com 33% dos votos, a torcida apontou a necessidade de um atacante, um jogador de frente, capaz de balançar as redes, criar jogadas e dar mais poder de foco ao ataque vascaíno. A diferença de apenas 2 pontos percentuais entre zagueiro e atacante demonstra o equilíbrio nas preocupações dos torcedores, que anseiam tanto por uma defesa sólida quanto por um ataque avassalador. Em terceiro lugar, com 23% dos votos, apareceu o meia, um cérebro para o meio-campo, um articulador que possa ditar o ritmo do jogo, distribuir passes precisos e municiar os atacantes. E por fim, com 9%, a posição de volante fechou a lista, indicando que, embora importante, não é vista como a mais urgente neste momento pela maioria dos vascaínos. Essa enquete é um termômetro valioso, um grito da arquibancada que ecoa nos corredores de São Januário. Mas será que a diretoria e a comissão técnica estão na mesma sintonia com a torcida? É o que vamos descobrir agora. Enquanto a nação vascaína clama por um zagueiro, os bastidores do Vasco da Gama revelam um cenário um pouco diferente. O GE apurou que neste exato momento, a contratação de um zagueiro não está entre as prioridades máximas da diretoria e da comissão técnica. Essa informação pode pegar muitos de surpresa, mas há uma lógica por trás dessa decisão, e é fundamental que você, torcedor, entenda cada detalhe. A meta principal da direção do Vasco, liderada por Pedrinho, e da comissão técnica, comandada por Fernando Diniz, é clara. Após a iminente contratação de Thiago Mendes, o foco total se volta para a chegada de um atacante de lado com nível de titular. Sim, você ouviu direito. A prioridade é reforçar o setor ofensivo, trazer um jogador que chegue para vestir a camisa e fazer a diferença nas pontas, aumentando o poder de fogo do time e oferecendo mais opções táticas a Diniz. Mas por que essa diferença de visão em relação a Zadia?
A resposta está na avaliação interna do elenco. Tanto a diretoria quanto a comissão técnica enxergam que o time está, neste momento, bem servido de opções para a zaga. Parece que a confiança nos nomes que já estão no elenco é grande, e isso é um ponto crucial para entender a estratégia do clube no mercado. Vamos analisar de perto os nomes que compõem a zaga vascaína e que, segundo a avaliação interna, garantem a tranquilidade da diretoria e da comissão técnica. Atualmente, o Vasco conta com João Vitor e Lucas Freitas como titulares absolutos. João Vitor, que no início da temporada era o único titular certo, tem se mostrado uma peça fundamental na defesa cruzmaltina. Sua experiência e qualidade são inegáveis, e ele segue como um pilar do time. Ao lado dele, uma grata surpresa tem roubado a cena: Lucas Freitas. O jovem zagueiro, que não era uma aposta tão evidente no início do ano, assumiu a titularidade sob o comando de Carille e, posteriormente, de Diniz, e tem respondido às expectativas com atuações seguras e consistentes. Sua ascensão é um dos pontos positivos da temporada, e um dos motivos para a confiança no setor. No banco de reservas, o Vasco também tem opções consideradas valiosas. Maurício Lemos, por exemplo, foi contratado no início da temporada para ser o xerife da zaga, mas teve problemas para engatar uma sequência e não se firmou como titular até hoje. No entanto, a comissão técnica ainda acredita muito no potencial do uruguaio e espera que ele possa ser muito útil ao longo da temporada, ganhando ritmo e confiança. Outro nome que tem agradado bastante é Luiz Gustavo. O zagueiro teve sua primeira sequência como titular sob o comando de Diniz, e suas atuações foram muito bem avaliadas, tanto pela comissão técnica quanto pela torcida. A versatilidade e a segurança de Luiz Gustavo o colocam como uma opção importante para o setor, e o técnico conta com ele para o restante da temporada. E as opções não param por aí. O elenco ainda oferece alternativas que podem quebrar um galho na zaga em caso de necessidade. Hugo Moura, por exemplo, foi utilizado em alguns treinamentos recentes na função de zagueiro, mostrando que pode ser uma carta na manga para Fernando Diniz. Além disso, Thiago Mendes, o novo reforço que está em vias de ser apresentado, também tem experiência na posição, o que aumenta ainda mais as opções e a versatilidade do elenco. Diante desse cenário, a diretoria e a comissão técnica são categóricas. O Vasco só iria reforçar a posição de zagueiro em caso de uma perda relevante no setor. Ou seja, se um dos titulares ou uma peça fundamental da defesa for negociado ou sofrer uma lesão grave que o afastasse por muito tempo, aí sim o clube iria ao mercado em busca de um novo zagueiro. Caso contrário, a confiança é total nos nomes que já estão em São Januário. Com a zaga aparentemente resolvida na visão da diretoria e da comissão técnica, o foco principal do Vasco no mercado de transferências se volta para o ataque. A contratação de Thiago Mendes já está acertada, e o próximo passo é fechar com o atacante de lado nos próximos dias. O objetivo é claro: aumentar o poder de fogo do elenco de Fernando Diniz e dar mais opções para o treinador no setor ofensivo. Diniz tem um estilo de jogo que preza pela posse de bola, pela movimentação e pela criação de jogadas. Para isso, ele precisa de jogadores versáteis e com capacidade de desequilíbrio no ataque. A chegada de um atacante de lado com nível de titular seria fundamental para dar mais profundidade ao time, abrir espaços nas defesas adversárias e, consequentemente, aumentar o número de gols. O treinador acredita que ter mais opções para o ataque vascaíno é crucial para a sequência da temporada, especialmente diante dos desafios que o clube terá pela frente, seja no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil ou em outras competições. Um ataque mais forte e com mais alternativas pode ser a diferença para o Vasco alcançar seus objetivos. E agora, nação vascaína, eu quero saber a sua opinião. Depois de todas essas informações, você concorda com a diretoria e a comissão técnica de que a zaga está bem servida e que a prioridade deve ser a contratação de um atacante? Ou você ainda acredita que o Vasco precisa urgentemente de um zagueiro para esta janela de transferências? Deixa seu comentário aqui embaixo, participe da discussão, sua voz é muito importante para nós do TV Cartola. E não se esqueça, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos vascaínos e ative o sininho das notificações para não perderem nenhuma novidade aqui no TV Cartola. Até a próxima aí, Vascão!